Meus amigos, hoje neste vídeo eu vou tomar licença para dar aqui algumas orientações, algumas dicas sobre, relação de cliente e advogado. Mas antes, quero mandar aqui um forte abraço para meu amigo Vandinho e para toda a sua equipe. Meus amigos, essas dicas sobre relação contratual entre cliente e advogado, que eu darei neste momento, nesse vídeo, a necessidade de passar essas orientações, e é um momento sempre constrangedor a falar sobre certos aspectos destas relações clientes-advogados, sobretudo quando, infelizmente, a orientação a ser dada como hoje são situações que a relação contratual ela passou a ter algum problema por conta e por culpa do advogado. E aqui, infelizmente, eu devo dizer, é constrangedor, mas devo dizer, o que vou falar hoje com vocês são situações em que, é o mau advogado, que não representa a maioria esmagadora dos colegas que são sérios, competentes e que encaram a sua profissão como um verdadeiro sacerdócio. Qual é a dica? Pessoal, tem chegado em muitas das cidades que nós atuamos, Bahia afora, denúncias. Pessoas, cidadãos que nos procuram e dizem: doutor, eu descobri que eu tenho um advogado. O advogado entrou, pedindo minha aposentadoria ou entrou com ação trabalhista. Quando saiu o precatório, saiu o RPV ou saiu o retroativo da aposentadoria, caiu lá numa conta que o advogado tinha acesso, o dinheiro do alvará, lá do resultado da indenização ou do precatório, caiu lá numa conta, dessa conta judicial foi para a conta do advogado, e o advogado, só agora que eu descobri, já tem 3 anos que o advogado recebeu esse dinheiro. Vejam vocês, que constrangedor. Já tem uns 3 anos que o advogado recebeu esse dinheiro, e ainda ontem, ainda semana passada, eu perguntava para ele, olha aqui a mensagem, ele dizendo que não recebeu. E agora eu descobri, porque uma amiga minha, uma sobrinha, deu um Google, descobriu que saiu lá um valor. Ou então, o cliente descobre que o advogado recebeu lá atrás a indenização ou o precatório de 10 e passou para o cliente dizendo, olha, o valor recebido foi 5. E disse que ali acabou com o valor aquele. Pessoal, por que isso ocorre? Isso é constrangedor e é crime. Por que isso ocorre? Primeiro porque aí é o mal profissional. Infelizmente, esses gatos pingados, picaretas, minoria, mas tem em toda a classe. Classe de advogado, de médico, mecânico, professor, político, o que for, infelizmente. A maioria é de gente digna, que me orgulha pertencer, mas tem 1, 2, 3 picareta no meio de 1 milhão. Então, meu amigo, primeiro erro aí já é do mal profissional. Segundo, o erro é do cliente. Toda vez que você contratar um advogado e que o advogado, se não partir da iniciativa dele próprio advogado, lhe apresentar o documento que comprova quanto saiu ali do precatório, do RPV, da indenização, se ele não lhe apresentar o documento na hora de repassar o valor, peça, doutor, por gentileza, poderia me mandar o comprovante do valor que saiu? É preto no branco, pessoal. Infelizmente, veja, isso tem dado problema. O advogado que recebe valores do seu cliente e não repassa os valores integrais de direito do cliente, ele está cometendo crime. Crime de apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal, que tem pena máxima até 4 anos e pode ser aumentado de 1/3, porque ele se apropriou de um valor no exercício da profissão. Pode responder ainda, muitas vezes, por crime de patrocínio infiel, por crime de falsidade de documento, de uso de documento falso. Pode responder no Conselho de Ética, no Tribunal de Ética da UAB e perder a sua habilitação e deixar de advogar. E se não pagar o que deve ao cliente, o que reteve, o que se apropriou indevidamente do cliente, se não pagar inteiro, com juros e com correção monetária, se não pagar por meio de um acordo, o cliente vai entrar com uma ação de restituição e ele vai pagar. Então veja, é um assunto constrangedor,
um assunto que não é agradável falar, mas tem acontecido vários casos, em várias regiões que atuamos, eu e meus colegas. Não é agradável, não temos orgulho de falar sobre isso, mas aqui vai essa orientação. Toda vez, primeira coisa, vai procurar um advogado, peça contrato dessa relação, dessa prestação de serviço por escrito, para ali estar estabelecido quais são as suas obrigações com o advogado, como você vai pagar, quanto vai pagar, em que momento vai pagar, e também vai estar estabelecido qual vai ser a obrigação do advogado para você. Contrato por escrito, gente. E se tem valores a receber, quando o colega falar, olha, recebi tanto, caiu tanto, o resultado da ação foi tanto, do seu precatório, do seu RPV, do retroativo aí, da sua aposentadoria que saiu depois de 1, 2 anos. Se ele não passar o comprovante, peça. Com educação, com elegância, tá? Peça. Porque, gente, é preto no branco. Nós devemos, negócio é negócio, devemos ter transparência. Aliás, é dever do advogado, um dos deveres da relação da prestação de serviço advogado-cliente, é dever do advogado o dever de informação, dever de transparência nessa relação. Quem anda justo, quem anda certo, quem anda sem dever nada, não tem problema nenhum em a todo tempo, e principalmente quando se trata de valores, comprovar no papel quanto recebeu. Aqueles que estão e têm prova de que recebeu valores a menor, de que o profissional se apropriou criminosamente seus valores, procure ajuda a um profissional de confiança para que você tome as providências. Infelizmente, há esses casos. Eu volto aqui a fazer a minha homenagem e mandar o meu abraço fraterno para os colegas, a imensa maioria que são brilhantes, combativos, colegas confiáveis, mas todos, comunidade e a maioria de nós que somos trabalhadores, temos que ajudar no aperfeiçoamento da classe e tirando do mercado, por esclarecer a população, os maus profissionais. Essa é a dica de hoje. Um forte abraço.